23, semeando a palavra. Glória a Deus. Um sermão de parábola. Mateus capítulo 13, versículos 3 ao versículo de número 8, diz assim, acompanhe comigo. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Versículo 18 ao 23. Jesus traduz o que ele acabara de falar, dizendo: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. E todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata, e o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ele fica infrutífero. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Glória a Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Como eu disse, esse silêncio é importante, porque significa que todos estão com uma expectativa de ouvir a palavra. Eu também estou. Glória a Deus. Eu também estou com uma expectativa de ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Quando nós lemos a parábola do semeador, existem muitas lições para podermos aprender nesta noite. Eu quero pregar para você. Se você me permitir abrir o seu coração, o texto diz que o semeador saiu a semear. O que é semear? Lançar sementes, espalhar sementes, disseminar sementes. O mestre naquele dia semeou muitas parábolas. No capítulo 13, uma sequência de 8 parábolas. Ele inicia essa sequência de 8 parábolas com a parábola do semeador, onde ele explica que cada pessoa é um tipo de terreno onde as sementes da palavra serão lançadas. Preste atenção que Jesus está ensinando nesta parábola que cada um de nós, cada pessoa, é um tipo de terreno aonde o semeador irá semear ou está interessado a semear a sua semente. Você ouviu? Diga amém. Lembrando que o semeador é o mesmo
as sementes também são as mesmas. O que muda aqui? O terreno em que as sementes são semeadas. Amém? Então veja bem, o semeador não muda, é o mesmo personagem. Jesus não diz assim: eis que os semeadores saiu a semear. Aí você logo ia pensar, é um semeador que semeia muito bem, um semeador que é profissional em semear. Logo nós iríamos conjecturar, né? Não, tem aquele semeador que é como Paulo, ou aquele semeador que é como Apolo, muito eloquente, muito didático na sua locução. Logo tem aquele pregador que é como Pedro, né? Logo tem aquele pregador que é como João Batista, né? Que não era muito fácil de ouvir o João Batista pregar, até porque ele pregava para uma geração corrompida. Então nós iríamos conjecturar, mas a palavra de Deus é incrível. E Deus, como é incrível, Ele não dá margem para nós pensarmos dessa forma. Ele diz: o semeador, no singular, saiu a semear. Então, o semeador é um ímpar. Ele saiu a semear. E ele tinha a semente. E ele sai a semear, a semente é o mesmo semeador e as mesmas sementes. Elas são lançadas, e o que é que muda? O terreno em que aquelas sementes são lançadas. Aí você entende por que será que a palavra de Deus na vida de determinadas pessoas tem um efeito supremo. Aleluia! E por que será que a palavra de Deus na vida de algumas pessoas parece não ter efeito algum? Percebeu que algumas pessoas parece que elas não se importam com a palavra. A palavra traz profeticamente algo poderoso, profeticamente algo que assusta, profeticamente algo que fala da eternidade futura, profeticamente falando de algo que perdurará por toda a eternidade. Porém, existem pessoas que ouvem a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, e logo elas são impactadas, e logo elas se rendem, e logo elas se disponibilizam, e outras não ligam. Outros passam anos, entra anos, sai anos, o camarada até faz promessas, mas não dá frutos, não gera frutos, não muda nada, absolutamente nada. O Senhor nos ensina. Onde que está o problema? É no semeador? Não. Se a semente cair em boa terra, essa semente terá um poder de frutificar, de aumentar, de somar. Se a semente cair numa terra ruim, certamente que essa semente, tão poderosa que é a palavra de Deus, absolutamente não vai acontecer frutos, não vai frutificar. Observe que qual é a intenção do semeador? Ele semear para que a terra venha, diga comigo, produzir. Diga produzir. Qual é a intenção? Qual é a tônica, a maior tônica da mensagem da parábola do semeador? É para que a terra produza. A intenção do semeador, quando ele semeia, é para que a terra produza, para que a terra venha somar, venha produzir, dela saia algo, aleluia, para o reino de Deus. Então a intenção da parábola do semeador é justamente que em cada terreno em que for semeado, produza. Logo nós entendemos que se não produz, o problema não está na semente e nem no semeador. Porque quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, senão o Espírito Santo de Deus. Ele está caminhando e semeando, ele está caminhando e tentando convencer, mas existem terrenos que não nos dão essa possibilidade.
Aí nós vamos encontrar pessoas que não conseguem ver uma diferença. Deus não consegue transformar. O Senhor vai encontrar diversas barreiras para poder transformar a vida desse alguém, porque é um terreno com algumas características que o Senhor traz para que possamos entender. E essas características se traduzem em impedimento para que a semente produza, para que a terra produza. Aleluia. Aí o Senhor no versículo 4, ele diz assim: E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Versículo 19 ele explica: e a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata e o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando o Senhor traduz, ele nos traz um alerta dizendo o quê? Aquela semente que caiu à beira do caminho é justamente aquela pessoa que ouve a palavra e não compreende. Por isso eu falei do silêncio. O silêncio tem uma virtude profunda, e todo pregador sabe disso. Alguns pregadores, quando eles começou a pregar, eles ficam inquietos, incomodados quando as pessoas fazem silêncio para o ouvir. Ele começa a olhar para si mesmo, começa a suar e dizer: meu Deus, será que eu não estou falando bem? Não, o pregador se importa em pregar a palavra. Quem faz a obra é o Espírito de Deus, não é o pregador. O pregador ministra a palavra, e quem opera, quem transforma, quem liberta, quem faz o milagre é o Espírito de Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor. E a palavra ela é semeada, e o texto diz: aqueles que ouvem a palavra e não a compreendem. É como aquela semente que caiu à beira do caminho. O maligno vem, representado pelos pássaros, vem voando e come, leva as sementes que foi semeada, porque você não compreendeu. É por isso que é importante, quando nós ouvirmos a palavra, estarmos atentos para que possamos compreender aquilo que Deus está falando conosco. Glória a Deus. Jesus nos traz um alerta com essa parábola, dizendo: olha, fica atento, porque enquanto você ouve a palavra, tem alguém interessado em arrebatar de você aquilo que você ouviu. Você pode dizer glória a Deus? Jesus está dizendo: olha, tem alguém, os pássaros, Satanás, o inimigo está atento. Enquanto você está aqui ouvindo eu pregar para você, enquanto você está aí em casa me ouvindo pregar para você, o inimigo está interessado em arrebatar aquilo que você está ouvindo, para que você não compreenda. Aleluia. Você entende isso? Diga amém. É importante a ministração da palavra, ela ser recebida a ponto de que você compreenda o que está sendo ministrado, para que Satanás, no maligno, não venha e arrebata aquilo que você recebeu no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Quando o texto diz no seu coração, arrebatou do coração, significa que a palavra foi até o íntimo do indivíduo, mas o diabo vai e toma, se você não compreende. Aleluia. Porque às vezes nós somos impactados. Quantas vezes encontramos pessoas que foram impactadas pela palavra e de repente o camarada perde o interesse. Parece que aquele efeito foi momentâneo, foi somente ali. Presta atenção, que tipo de terreno é você? Porque a palavra não mudou, a semente não mudou, o semeador também não. Quem opera é o Espírito de Deus.
Deus. Agora, pelo amor de Deus, se você não permitir, nada, absolutamente nada vai acontecer. Nenhuma mudança irá acontecer para melhor, absolutamente nenhuma. Ainda que a palavra é poderosa, ainda que o Espírito de Deus é poderoso, nenhuma mudança ocorrerá se você não compreender a palavra que está sendo pregada para você. Aleluia! Essa é a dificuldade que a palavra tem em determinados terrenos. Aí você vê, um se destaca, outro não. Um continua, outro não. Um prospera, outro não. Um faz, outro não faz. Um tem amor, outro não tem amor. Um se dedica, outro não há dedicação, porque o terreno é diferente em proporções. E Jesus nos faz entender com a parábola do semeador, os tipos de terrenos que nós temos. Eu quero que você olhe para você. Você está produzindo para o reino de Deus? Ou você só consegue produzir para você mesmo? Você está produzindo para Deus ou a sua disponibilidade é apenas para você? Você acorda pensando em você, nos seus objetivos, você acorda pensando, imaginando, projetando para você, para a sua família, para os seus objetivos e para o reino de Deus. O Senhor disse assim: tudo passa, mas a minha palavra não passa. Glória a Deus. Amém? Tudo passa. Salomão disse: tudo é vaidade. A palavra do Senhor é eterna, ela não passa. Glória a Deus. E nós somos terrenos que recebemos a palavra um dia, e Deus espera que essa semente que foi lançada, que você recebeu como terreno, frutifique para a glória do Senhor. Amém? A semente à beira do caminho fica exposta, irá servir para atrair o maligno, que fará de tudo para que a semente não germine, para que ela produza. Temos que guardar a semente em nossos corações para que não fique exposta, mas para que venha germinar e dar frutos imediatamente antes da ação do inimigo. Presta bem atenção nisso daqui. Quando nós recebemos a palavra, sabe aquele primeiro amor que a igreja de Éfeso é alertada a voltar ao primeiro amor? Isso significa um alerta que nós, quando recebemos a semente, fomos recebidos no reino, nós devemos imediatamente, sem demora, sem tosquenejar, nós temos que começar a produzir para o reino de Deus. Porque quando você demora de seguir esse processo, facilmente o maligno vai arrebatar de você aquilo que você recebeu de Deus. Você entendeu? Diga amém. Não adianta ficar demorando. Quanto mais rápido você guardar a semente, compreender o seu chamado, compreender a sua vocação, compreender o que Deus tem para a sua vida, quanto mais rápido você tomar uma atitude para poder discernir e servir, o maligno não terá acesso. Glória a Deus. Quantas pessoas que eu já conversei dizem assim: pastor, sabe, eu estava indo muito bem, e de repente aconteceu alguma coisa na minha vida, quando eu vi, eu já não estava mais fazendo a obra de Deus. Enquanto você dorme, o diabo não dorme. É por isso que você tem que contar com Deus, contar com o Senhor, amém? Contar com Ele, e você recebe a palavra, e essa palavra precisa ter tempo contigo, para que você venha produzir para a glória de Deus. Observe como está interessado o maligno em arrebatar a semente que você recebeu. A palavra compreender, que o texto diz, aquele que ouve e não compreende. A palavra compreender significa abarcar em si mesmo, carregar em sua essência, incluir ou abranger-se. Deus quer. Qual é a intenção de Deus?
É que eu e você carregamos a semente da palavra em nós, na sua essência, no seu âmago, nós venhamos entender o que é que Deus quer conosco. Meu irmão, para de ficar vacilando, tosquenejando, deixa para amanhã, deixa para depois. Enquanto você vai arrastando e deixando para amanhã, o diabo está se preparando para poder arrancar de você aquilo que você recebeu de Deus. E daqui a pouco o camarada não tem mais ânimo para vir à igreja, não tem mais ânimo para fazer a obra de Deus, já está desanimado e vai ficando cada dia mais opaco, e daqui a pouco não sobra mais absolutamente nada, e você tornar-se-á um terreno cálido, seco, infrutífero. Glória a Deus. O versículo 5 diz assim: a outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. O versículo 20 e 21, Jesus explica: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Oh, glória. Mas ele não tem raiz em si mesmo. Ele não tem raiz em si mesmo, por isso é de pouca duração. Isso é muito forte. Quando o Senhor Jesus diz, ele não tem raiz em si mesmo, eu começo a olhar para mim, eu começo a imaginar a mim todos os dias: será que eu tenho raiz em mim mesmo? É muito sério isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que é importante você ter raiz em si mesmo, para que você possa permanecer na igreja, na casa de Deus, e possa frutificar. Quando é que nós criamos raízes em si mesmo? Olhe para mim aqui: se você não se envolver com Deus, com a palavra de Deus, com a obra de Deus, jamais você vai criar raiz em si mesmo. Não dá para criar raiz em si mesmo vindo num culto aos domingos, santo. Não dá. Você vai ficar igual aquele camarada, né? De Ezequiel 38, que entra a profundidade, o mar está ali representando a profundidade de Deus poderoso, e o camarada vai e começa a entrar. Quando a água chega no tornozelo, ele para, e o Senhor diz assim: vem, caminha, entra mais. Vem mais para frente, caminha mais um pouco, e ele trava, e ele não vai. Tem pessoas que estão nesse naipe. Presta bem atenção: eu preciso criar raiz em mim mesmo. Para isso eu vou acordar pensando em Deus, eu vou me ocupar, e uma das principais coisas nas minhas ocupações é a palavra de Deus, é a obra de Deus, é fazer a vontade de Deus. Isso me proporciona criar raiz em mim mesmo. Aleluia. Jesus diz: olha, aquele que ouve a palavra recebe com alegria. O camarada ficou alegre, glória a Deus, aleluia, que bom, que bênção. Mas ele só vive daquilo e não vai criar raiz. Você entende o que eu digo? Não dá para criar raiz de uma vida de aquela alegria momentânea que a gente recebe quando aceita Jesus como Salvador. Não, criar raiz é envolvimento com Deus. Criar raiz é envolvimento com a palavra. Criar raiz é compromisso com a palavra de Deus. Aleluia! Nós temos a possibilidade de criar raízes quando nós nos entregamos. Bendito seja o Senhor. O terreno rochoso é um ambiente inóspito, que não apresenta hospitalidade. É um terreno de pouco acolhedor, que não apresenta boas condições para gerar vidas. Preste atenção nisso aqui. Um lugar desconfortável para as sementes. Veja bem o que Jesus revela para nós aqui. O terreno rochoso é um lugar desconfortável para a semente. Presta atenção: se você fosse uma semente, como que você acha que você se sentiria em um terreno rochoso? Um terreno rochoso
Eu não sei se você já viu, geralmente na beira de rio, né? Só pedras, pedras. E tem lugares que é como um deserto de pedras. Não vê uma planta brotar, não brota, absolutamente não. As pedras são muito quentes, o sol bate, a planta não suporta. Ainda que durante o período de chuva, de repente alguma semente ali germina, é isso que Jesus está ensinando para você entender. Ainda que num período de chuva, passa alguns dias chovendo e tem alguma semente ali, vai germinar. Daqui a pouco as raízes são muito poucas, abraçando as pedras, e as pedras são muito quentes, e pedra é um lugar que não produz vida. Daqui a pouco você não tem possibilidade de permanecer, de firmar a sua fé na presença de Deus, porque um terreno rochoso é um terreno que não apresenta hospitalidade, é um terreno pouco acolhedor para o Espírito Santo de Deus. Não espere no seu irmão aceitar, receber, acolher o Espírito Santo por você. É você que tem que fazer isso, santo. Cada um de nós que temos que fazer isso. Um terreno rochoso é um terreno que é pouco acolhedor, que não apresenta condições nenhuma de gerar vida. Presta atenção aqui. Jesus nos traz um alerta. Você quer gerar vida? É num conceito de reino de Deus. Você não pode ser um terreno rochoso? Não, absolutamente não. Porque um terreno rochoso, ele vai, o versículo 20 e 21, é aquele que foi semeado em solo rochoso, é aquela que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ei, comece a avaliar, pelo amor de Deus, que tipo de terreno é você. Porque o texto diz que aquele terreno que é rochoso, ele logo se escandaliza quando vir as perseguições. Quantos aqui que não são perseguidos? Meu irmão, olhe para mim, se perseguição fosse motivo para crente parar de servir a Deus, a igreja primitiva deixaria de existir. Porque a igreja que mais sofreu perseguições na história foi a igreja primitiva, e até hoje a igreja vive sofrendo perseguições. Perseguição não é motivo de crente desanimar e se escandalizar do evangelho, absolutamente não. É uma ferramenta que deve servir para aumentar a sua fé e continuar fazendo a obra de Deus. Você está me ouvindo? Diga amém. Glória a Deus. É interessante aqui que não se vê vegetação em um terreno rochoso. O mesmo é um deserto totalmente descoberto de vegetação, exposto ao sol em altas temperaturas, descaso e sem refrigério. E qual é o grande vilão aqui? O sol. Percebeu? No terreno rochoso, o grande vilão é o sol. O que o sol vai fazer? Ele vai tratar de evaporar a água que cair nesse terreno. O sol vai pegar e evaporar a água. Tudo o que acontecer quando a água bater, cair nesse terreno rochoso, imediatamente o sol vai evaporar. O que Deus está explicando com isso? A palavra de Deus, você precisa ter sensibilidade e agilidade para receber. Você está recebendo essa palavra? Diga amém. A germinação mais resistente durará um pouco de tempo, mas não vai conseguir gerar frutos, porque a água vai secar. As sementes precisam de muito tempo em contato com a água, que é a palavra. Os períodos curtos em contato com a água, que é a palavra, não serão suficientes para promover frutos. Preste atenção aqui.
A maioria das pessoas, elas vivem de períodos curtos, melhor dizendo, curtos de contato com a água, com a palavra. Como que você vai produzir? Como que você vai frutificar? Jesus está trazendo o nosso entendimento que é necessário estarmos em espaços longos de contato com a água, com a palavra, para que venhamos dar frutos. Não dá para você produzir frutos se você tem pouco período de meditação na palavra, pouco período da sua vida durante o seu dia de ouvir a palavra, meditar na palavra, participar da palavra. Não há possibilidade alguma de você produzir frutos. Você está me entendendo, pelo amor de Deus? Ler a palavra, ouvir a palavra, cultuar a Deus, participar de culto é uma questão de sobrevivência espiritual, e nós precisamos entender que é uma questão de sobrevivência espiritual. Ninguém sobrevive sem a palavra. Jesus está querendo nos explicar com essa parábola. Versículo seguinte, versículo 7. A semente que caiu entre espinhos, presta atenção aqui. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O que foi semeado, Jesus explica no versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo, e a fascinação das riquezas. O que sufoca a palavra aqui? As preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas vão sufocar a palavra, e a pessoa vai ficar infrutífera. Agora presta atenção, o texto diz que virão as preocupações do mundo. Sabe quando o cara fica apegado com os seus afazeres e a casa de Deus fica no segundo, terceiro, quarto, quinto plano? É isso que Jesus está dizendo. As preocupações do mundo. É quando você fica pegado, sabe, no seu querer, nos seus objetivos, sabe? Eu tenho um objetivo lá de alcançar tantos clientes, tantos mil clientes, sei lá. Você tem um objetivo de conseguir tantos milhões, tantas coisas, e você fica preso nisso. É isso que Jesus está dizendo. Você fica preso nisso, aprisionado isso. O texto diz que isso sufoca a palavra que você recebeu e vai torná-lo infrutífero. Qual é o grande alerta aqui? Tornar o camarada infrutífero. Qual é a intenção? Fazer com que você deixe de produzir para o reino de Deus. Tudo bem, você está prosperando lá no seu trabalho, ok, maravilha. Você está ganhando muito dinheiro, ok, maravilha. Você está conseguindo muitos amigos, né? Porque quando se tem dinheiro, aparece amigo pelo ralo, pelos buracos, por todo quanto é lugar, aparecem os amigos. Tudo bem que você está bombando, mas a palavra, a semente da palavra está sendo sufocada, e você, sem perceber, se torna um terreno infrutífero. E aí sabe o que vai acontecer? Quando o terreno é entre espinhos, geralmente um lugar entre espinhos é de difícil acesso, e esses lugares geralmente são visitados por animais rasteiros e peçonhentos. E ainda as plantas com espinhos sufocam todas aquelas demais ao seu redor para que não se desenvolva. Você parou para pensar? Chega num terreno onde as plantas são de espinhos. Primeiro, os animais de grande porte, os animais não vai querer passar por ali, porque tem espinhos ali. Os animais rasteiros e peçonhentos somente eles vão habitar ali, vão morar ali debaixo dos espinhos. Facilmente você vai encontrar animais peçonhentos dentro de espinhos,
porque ninguém vai lá. E ele vai ter paz e tranquilidade morando ali entre os espinhos. E as plantas ao redor, elas vão ficar sufocadas por conta dos espinhos. Preste atenção. Se o terreno de espinhos é de difícil acesso, isso significa para mim e para você que o Espírito de Deus vai ter dificuldade de entrar aí, porque tem difícil acesso ao Espírito de Deus. E se eu não der lugar ao Espírito de Deus, se eu não permitir que Ele acesse a minha vida por conta do terreno de espinhos, o Espírito de Deus, Ele quer ter acesso a você. Você está me ouvindo? Diga amém. O Espírito Santo quer ter acesso a mim e a você todos os dias. E para isso nós não podemos ser um terreno de espinhos, né? Porque se o Espírito Santo entrar na tua vida, se o Espírito Santo habitar na tua vida, ele vai expulsar os animais peçonhentos, ele vai realizar os seus propósitos e ele vai transformar o teu viver. Aleluia! Eu creio. Quantos creem? Levanta a sua mão e dê glórias ao nome de Jesus. Existem pessoas que seus corações estão sufocados por espinhos, estão apegados em muitas coisas deste mundo e não permitem que a palavra de Deus tenha acesso, tenha efeito em suas vidas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O versículo 8, para mim encerrar, diz assim: outra enfim caiu em boa terra e deu fruto. Observe essa expressão do texto. Outra, enfim, caiu em boa terra. Oh, glória. Significa que Deus acertou o seu objetivo. Significa que Deus realizou aquilo, enfim, que Ele queria realizar. Caiu em boa terra. E esta terra deu fruto. Entendemos que a palavra de Deus, ela só vai produzir numa terra boa. Você está aqui porque você é terra boa. Você pode dar glória a Deus. Você está aqui porque você é terra boa. Se você não fosse terra boa, você nem estaria aqui. Aleluia. Porque o texto diz que o semeador saiu a semear. Ele iria semear, mas você nem aqui viria. Aleluia, glórias ao Senhor. Você está na casa de Deus. Levante a sua mão para glorificar ao Senhor, porque você está na casa de Deus. E se você está na casa de Deus, você é uma boa terra, e Deus quer fazer algo especial na tua vida. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. A boa terra é a parte do solo que é possível cultivar. Esse é o ambiente propício onde o Espírito de Deus se apoia em trabalhar. Certo que exige muito trabalho no cultivo, mas Ele está sempre disposto e determinado para isso. Aleluia, glória a Deus. Deus jamais vai se cansar de atrair você. Deus jamais vai se cansar de trabalhar na sua vida, se você permitir. Deus terá prazer e sempre terá prazer em trabalhar na tua vida, em te mostrar novos horizontes. Aleluia. Feche os olhos e comece a enxergar algo novo que Deus tem para você. Feche os olhos e comece a enxergar um novo horizonte que o Senhor está proporcionando para você que ouve esta palavra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor tem algo especial para fazer na sua vida. Se a terra for boa, sendo ela plana, porque tem terra boa que é plana. Olha aqui para mim. Tem terra boa que é plana, mas tem terra boa que não é plana. Tem terra boa que é íngreme, declinada. Mas mesmo assim, com essa dificuldade,
ela vai produzir para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. Você vai encontrar muitas pessoas que vão dizer: olha, pastor Luciano, eu era isso e aquilo, e olha quem sou hoje, oh glória, aleluia, bendito seja Deus. Você está entendendo esta palavra? Diga amém, aleluia, bendito seja Deus. Seja lá você quem for, na boa terra o Senhor tem prazer, aleluia, em prazer em investir, aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Deus com toda certeza vai promover o milagre naquela terra boa, mesmo que o terreno seja declinado, para que frutifique para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. Aleluia. Observe que independente de qualquer retorno, o semeador semeia em todos os tipos de terrenos. Tem um grande alerta aqui para você. Observe que o semeador, ele sabia que aquele terreno entre pedregais, rochoso, não ia frutificar, não ia durar por muito tempo, mas ele semeou. Ele sabia que aquela semente que foi lançada, que ele mesmo lançou entre os espinhos, ele sabia que ela não ia frutificar, mas ele semeou entre espinhos. Ele sabia que aquela semente que foi lançada à beira do caminho não iria produzir, mas ele lançou mesmo assim. Aleluia, glória a Deus. Mesmo assim ele lançou. O que nós entendemos aqui? Deus está dando uma oportunidade para cada um. Ele sabe se você vai dar fruto ou não, mas Deus se interessa em muito que você ouça a mensagem do Evangelho, para que se um dia você for para a eternidade, você não venha dizer: ah, mas ninguém quis apostar em mim, Deus. Deus é lindo, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Imagine Deus, imagine o Senhor, alguém dizendo assim: olha Deus, o Senhor não quis apostar em mim, eu estava lá. Ele vai e semeia, já para dizer assim: ó, depois não vem me dizer que eu não semeei. Semeei? Que tipo de terra é você? Feche os teus olhos.